pessoa muito simples, muito rude no seu trato com as pessoas. E talvez foi por isso que Jesus resolveu implantar o Evangelho no lar, na casa de Pedro. E foi lá que ele começou o culto do Evangelho no lar. E na casa de Pedro morava a sogra. Nada a ver com a senhora, viu? Mas você sabe que todas as sogras, né, têm aquele relacionamento nem sempre tão suave com os genros, né? E imaginem Pedro, do jeito que ele era, e a sogra do Pedro, sendo uma boa sogra, como é que devia ser aquele ambiente. E o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele nos conta, certa feita, em que no culto do Evangelho, a sogra de Pedro perguntou a Jesus: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Iniciamos a tarefa entre flores e para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de prazo e compreensão. Entretanto, logo depois surgem pedras e desabores. Eu acho que nessa hora ele olhou para Pedro, né? E Jesus disse: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina habita pouco a pouco a nós todos ao grande entendimento da humanidade. Que fazes inicialmente a lentilhas antes de servi-las para as refeições? E a sogra de Pedro deve ter dito: eu cozinho e depois tempero. Pretenderás também, porventura, servir pão cru à mesa? E ela respondeu: de modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida. E Jesus, aproveitando, disse a ela: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é um recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de nossas lutas renovadoras. Porque somente aí, ao encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são as nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? O lar é um curso ligeiro de fraternidade que desfrutamos para a vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. Mas a sogra de Pedro, ainda não contente, deve ter olhado para o Pedro com aquele olhar, né, e disse assim: mas Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. E Jesus disse: mas o que fazes com as lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? E ela respondeu: sem dúvida eu atiro ao lixo, porque podiam ferir a boca de algum comensal descuidado e confiante. E Jesus disse: ocorre ao mesmo com as almas rebeldes às sugestões edificantes do lar. Os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, serão lançados fora, a fim de que permaneçam por tempo indeterminado na condição de adubo, entre os detritos da natureza. Eu vou contar para vocês uma história minha, se vocês me permitirem. Eu trabalhei durante 7 anos numa fábrica que fazia veludo, iguais a esse aqui, veludo sintético. Vocês sabem como é que se faz o veludo sintético? Vou contar para vocês. Nós comprávamos fios de nylon ou de rayon, né, a viscose, cortávamos todos eles numa mesma medida. Depois você põe um pano de algodão por baixo, passa uma cola especial
e você dá um tratamento eletrostático aos pelos. E como ele é eletrostático, todo o pelo, quando cai de pé. Todos eles. E aí eles grudam na cola. Mas para que a cola solidifique, é preciso passar por uma esteira em alto calor. E o calor cozinha a cola e este pelo nunca mais sai daqui. Então é assim que se faz. E era isso que nós fazíamos lá. Eu, quando fui pela primeira vez, sem conhecer lá a fábrica, mas só o escritório, eu já me sentia assim, bem confortável. Falei, nossa, esse lugar me parece tão familiar, tem alguma coisa aqui, né, que me atrai. Aí quando eu fui na fábrica eu percebi, né, eram uns tecos de fogo desse tamanho assim, ó, que queimava o tempo todo. Recordações de outras vidas, provavelmente. Né? E ali nós trabalhávamos. Era um calor muito forte, muito forte. E era combustão a gasolina. Então nós tínhamos lá 4 queimadores enormes que queimavam o tempo todo gasolina e produziam chamas. Era um barulho muito forte. E aquilo ali é que aquecia, né? Era o tamanho dessa sala, assim, cada local onde a esteira, onde conduzia isso, porque tem a temperatura e o tempo mínimo para que a cola endureça. Né? E por essas condições, nós tivemos que contratar um bombeiro para preparar uma equipe de brigada de incêndio. Era o Tenente Gomes. Eu achei meio estranho, porque quando me apresentaram, falaram, esse aqui é o Tenente Gomes, né, mais conhecido como Nero. Eu falei assim, Nero, né? Mas por que Nero, né? Mas aí nós fomos conversando e tal, e ele pegou e conheceu a fábrica, viu os pontos críticos, e aí ele falou, bom, vamos treinar a equipe de segurança aqui, os bombeiros que vão atuar aqui na fábrica. E aí nós fomos num canto da fábrica, mais tranquilo, ele pediu um latão bem grande, e aí eu entendi por que Nero. Porque ele encheu de gasolina e tocou fogo. E aí ele falou, aqui tem vários extintores, peguem e vão apagar o fogo. E aí a nossa brigada de incêndio, funcionários ali da fábrica, né, foi um Deus nos acuda. Porque para apagar fogo de gasolina queimando, tem que saber. E aí nós fomos lá, eu fiquei só de longe olhando. Né? E o pessoal vai lá e pega o extintor errado, não funciona, é extintor para eletricidade, não é extintor para líquido flamejante, e pegava e colocava em cima e não na base, e assim vai. Passado um mês ele retornou, e aí o Nero dentro dele toca fogo de novo, enche de gasolina e toca fogo. E a equipe vai lá para apagar aquilo. E assim foram vários e vários meses. A equipe ia lá para apagar o fogo que o Nero punha lá na coisa. De outra feita, ele levou toda a equipe até o quartel do posto de bombeiro, e lá havia um quarto que tinha uma porta de entrada e uma porta de saída. Era mais ou menos grande. E não tinha janelas. E aquele quarto tinha um sistema que enchia aquilo de fumaça. E o sujeito tinha que entrar por uma porta e achar a saída sozinho, naquela escuridão e com aquela fumaça envolvendo. E nós tivemos que passar por isso umas 2 vezes. E vocês estão se perguntando, né, para que judiar tanto assim, né? A nossa fábrica teve 2 incêndios durante os 7 anos que eu trabalhei lá. E eu digo para vocês, não houve nenhum dano muito sério à fábrica. Porque quando o incêndio começou, a equipe nossa interna da brigada de incêndio sabia exatamente o que tinha que fazer. Eles sabiam onde estavam os extintores corretos, eles sabiam o que cada um tinha que proceder, o fogo não assustou a eles, a fumaça não amedrontou a eles, e antes do próprio bombeiro chegar, o fogo já estava dominado. Este era o trabalho dele. Nós preparamos em pequena escala para aprender a enfrentar o que vinha de grande. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque foi justamente isso que Jesus falou para a sogra de Pedro.
O que é a família? O que é a família? A família é o pequeno incêndio, onde nós vamos aprender em pequena escala a dominar situações que ocorrem na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então nós temos a oportunidade de ter os nossos laços de família. E eu fiz essa palestra aqui, em outra casa lá em Nurk, e eu contei sobre a Thelma. Porque a Thelma me ensinou uma lição muito interessante. Eu falei para ela, já faz tempo, ela nem lembra. Mas eu falei uma vez para ela que eu tinha uma dificuldade muito grande em amarrar o tênis o cadastro do meu tênis. Porque eu amarrava e ele soltava. Eu amarrava e ele soltava. E ela falou assim, faz que nem eu faço com as crianças lá da escola. Ela dava aula nessa época. Dê 2 laços. Dá o primeiro, dá o segundo, não solta mais. Eu aprendi, até hoje eu faço assim. Obrigado. Então há laços que soltam fáceis. Mas há laços que são verdadeiros nós cegos, né? A nossa família, nós temos aqueles que nos deixam livres, que nós nos sentimos muito à vontade, muito confortáveis, mas há aqueles que nos sufocam. Não é? E por que isso tudo? Porque nós, como espíritas, nós sabemos que nós somos imortais e que nós estamos em evolução. E que nós, muitas vezes, somos colocados dentro de um mesmo teto com espíritos que têm encarnações diversas das nossas, que tiveram aprendizados diferentes dos nossos. E de forma bastante significativa, todas as instabilidades, ou todas as estabilidades, tudo aquilo que nós passamos dentro do nosso lar, refere-se a grupo de espíritos que estão unidos ali pelos laços da carne, os laços de família, e que estão unidos por experiências de ontem que precisam ser trabalhadas. Experiências de ontem não significa que nós castigamos e por isso nós vamos sofrer, não significa que eu sofri e agora eu tenho que me vingar, não. Significa que nós temos algo a aprender juntos. E justamente os conflitos surgem disso. Das pessoas viverem debaixo do mesmo teto, com necessidades de aprendizado diferentes. E aí nós temos um grande problema. Porque nós normalmente vivemos juntos, mas nós não convivemos juntos. Viver e conviver são coisas muito diferentes. Para vivermos, basta estarmos debaixo do mesmo teto. Para convivermos, é necessário que haja um relacionamento. Vocês já observaram que há em certas famílias, como o Manuel diz, não na nossa, né, nas dos outros, em que as pessoas estão no mesmo teto, mas não se falam, não trocam experiências, porque eles vivem, eles não convivem. Conviver é muito mais profundo, há muito mais relacionamento, há muito mais o que se dá e o que se receber. E nós, infelizmente, cada vez mais vivemos no mesmo teto, mas não convivemos no mesmo teto. Eu vi esses dias no Facebook, né? O Facebook é maravilhoso, né? E eu vi lá uma situação em que a família toda estava à mesa, né? Pai, mãe e 3 filhos, né? E um dos filhos estava à mesa e lá no telefone, né? E a mãe falou: Zezinho, larga o celular. Zezinho, larga o celular. Aí falou pro marido: fala para ele largar o celular. Aí o pai pegou o celular dele, mandou o texto pro filho: larga do celular. Porque é assim que nós estamos convivendo, não é? Cada vez mais distanciados, cada vez mais difícil de traçarmos essa relação. Então, normalmente, quando nós retornamos ao corpo físico,
é para dar continuidade a tarefas que vieram de muito além. É muito mais importante a gente entender o conceito que Jesus quer trazer para nós de tudo isso. Esse conceito de família, dessa união e de tudo o que significa isso em nossas vidas. O que seria essa convivência, o que seria essa interdependência, o que seria condições de pais, filhos, irmãos e etc. e tal, como aprendizado do amor que nós temos que exercitar. E há uma passagem lá em Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50, que aparentemente é estranho e a gente precisa entender muito bem isso, né? Que Mateus narra assim, que enquanto Jesus falava à multidão, a mãe e os irmãos dele chegaram e estavam lá fora. E como estava muito cheio, eles não conseguiram entrar. E alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. E Jesus respondeu ao que os falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Será que Jesus aí estava negando a maternidade? Estava relegando a família a um segundo plano? Será? Não. Jesus estava nos dizendo que, além da família consanguínea, existe uma família muito mais importante, que é a família espiritual. Quem é a minha mãe? Eu posso dizer para vocês, nesta encarnação, minha mãe foi a Dona Lourdes. Mas eu só tive ela de mãe. Então quem é minha mãe? A mãe, o pai, é algo temporário. É algo que dura um tempo muito curto se nós formos pensarmos como espíritos. E que existe este conceito de família muito maior, que é a família espiritual. A família que continua além do túmulo. E é por isso que Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque são tantos os que eu já tive durante as minhas encarnações, que não seria justo só ela e só eles serem minhas mães e meus irmãos. Há um conceito muito mais amplo. E Kardec, na mesma linha de Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, do capítulo 4, ele diz: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, estes espíritos se buscam uns aos outros. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de ser unidos pelo pensamento. Então esse é o conceito de família que Jesus estava falando à sogra de Pedro. Há uma família muito mais ampla, muito mais complexa do que o momento atual em que nós estamos vivendo debaixo do mesmo teto. Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, ele também nos fala sobre a família espiritual. E ele diz: é uma constelação de inteligências cujos membros estão na Terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelamos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama, a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. Então aí a gente encaixa a minha historinha do Nero com o que Jesus estava dizendo. No fundo, qual é o laço familiar que existe entre nós? O laço é o mesmo que o nosso amigo tenente procurou criar dentro da fábrica que eu trabalhava. Nós vamos fazer exercícios constantes para aprender a apagar o fogo da nossa vaidade, para aprender a dominar o nosso egoísmo, para aprendermos uma série de lições
numa situação pequena. Primeiro, apagando ali um balde cheio de gasolina, um tambor cheio de gasolina. Quando nós exercitamos bastante as situações no tambor, que é a família, nós estamos preparados para vencer obstáculos muito maiores. E se o fogo estourar na fábrica, que é o mundo espiritual, nós já treinamos o suficiente no tambor, que é a nossa família, para podermos saber como temos que agir, para não entrar em desespero, para não atrapalhar ainda mais, para que as coisas possam se resolver de uma forma mais tranquila. A família é cheia de problemas? É fácil conviver em família? Nem sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque isso é transitório. 40, 50, 60, 80, 100 anos. Muito pouco, né, gente? Para nós que somos eternos. Então nós vamos treinar neste espaço de tempo curto, para quando nós voltarmos ao plano espiritual, nós estarmos um pouquinho melhor para conviver com uma família muito maior. Conviver com a sogra nem sempre é fácil. Imagina você chegar no plano espiritual e encontrar 200 sogras. Que foi as vidas que você foi tendo, 200. Então você treina com uma para depois conviver com 200, 300. Irmão é duro, né? Os irmãos, nem sempre, né? A convivência, né, com os irmãos é aquela maravilha, né? Aí nós treinamos com 2, 3, 4, para depois, no plano espiritual, nos encontrarmos com 500, 600, 700. Não é assim? Vocês percebem como fica muito mais fácil? Como é interessante a gente aprender a aproveitar essas lições em pequena escala, porque depois vem o problema. Já pensou a dor de ter que aturar, além do Marcos, mais uns 300? Igual ou pior do que eu? Vocês acham que é duro aguentar o marido? Nossa, espera chegar no plano espiritual. E o pior, né? É que muitas vezes o machão, né, aqui na Terra, chega lá no plano espiritual e vai encontrar o marido dele. Porque em outra ele foi mulher. É. Já pensaram? É. E aí, ó, a macheza. E aí, querida? Né? Barbudo. Mas é assim a vida. Nós vamos experimentando, ora uma situação, ora outra, para nós irmos aprendendo. Em pequena escala. E aí o que é problema em pequena escala, fica fácil de resolver. Eu estudei economia, né, lá no Brasil. E lá eu tinha um professor muito... Nós adorávamos ele, né? E ele nos contava uma história de quando houve a revolução na Rússia, né? Quando se implantou o comunismo na Rússia. Então o que ele falava? Ele contava para nós o seguinte, que quando o comunismo foi implantado na Rússia, havia toda aquela nobreza, porque antes da Revolução era o czar, que era o rei, né? E tinha todos aqueles nobres ricos que viviam do nada, né? Só da sua riqueza. E quando houve a Revolução, eles pegavam aquela mansão assim de, né, 30, 40 quartos em que vivia ali só a família dele, né? 4, 5 pessoas, e punha lá dentro 40, 50 famílias para morar no mesmo local que o cara morava. E ele ia espernear, né, gente? Ele ia reclamar, ia lá, falar, eu tenho os meus direitos, aquilo eu conquistei, é herança e tal. E aí os bolcheviques, né, os líderes da Revolução Russa, pegavam, não, pode ficar tranquilo que nós vamos dar um jeito. Sabe o que eles faziam? Eles punham um bode lá dentro. Vocês já conviveram com um bode? Fede. Muito. E aí eles põem o bode lá e o bode ficava ali 1 dia, 2 dias, né? Aí a coisa era tão grave, o cheiro era tão insuportável que o cara que reclamava, ele falava, não, deixa as 40 famílias, mas tira o bode, pelo amor de Deus. As 40 famílias é uma maravilha. É a psicologia. Então é assim que nós, dentro da nossa convivência, no nosso lar,
é assim que nós vamos ter que enfrentar as dificuldades. Então é óbvio que se nós não temos paciência, o nosso irmão vai ser o quê? O tentado da família, né? Ele vai ficar o tempo todo ali te azucrinando. Por quê? Porque o que você tem que aprender? Você tem que aprender a ser paciente. Então, se você não tem paciência, é muito provável que alguém dentro da sua família vai te azucrinar a vida toda. Se você for muito econômico, né, assim, avarento, né, você vai casar com uma mulher gastadeira. E ela vai torrar tudo. Vai aquelas, né, de não sei quantos, 300 pés de pares de sapato, né, que festa nova, vestido novo. Não, mas você comprou uma semana passada. Não, aquele eu já usei. Tem que ir na festa com vestido novo. Porque aí você vai aprender a ser mais ou ser menos econômico e etc. Então são experiências em que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia, em que vai nos ensinando lições. Se nós fomos no passado muito severos com os nossos filhos, nós vamos ter filhos rebeldes que não vão aceitar mais o nosso domínio. E assim sucessivamente. São lições que nós vamos ter que aprender no nosso dia a dia, de maneira a que a gente possa, quando retornar lá na escala maior, nós tenhamos um pouquinho mais de confiança para resolver os problemas. Vocês veem como Deus é maravilhoso? Como Ele é tão assim, simpático com os nossos sofrimentos? Porque é muito fácil nós enfrentarmos em pequena escala como treinamento para a vida real, que é a vida no plano espiritual. Então eu pergunto para vocês agora, porque eu quando preparei esse material, quando eu comecei a ler isso tudo, me veio na cabeça, falei, gente do céu, nós não podemos reclamar. Nós não podemos reclamar. Porque isso é uma bênção que Deus nos deu, de termos a oportunidade de treinarmos num núcleo muito mais ameno, para depois enfrentar. Porque eu vou falar para vocês, lá no plano espiritual, a coisa pega. Porque lá no plano espiritual, não tem disfarce que serva. Lá no plano espiritual, a nossa mente, ela se abre. E se hoje nós nos consideramos vítimas, quando a gente chega lá no plano espiritual, nós vamos ver que nós não somos vítimas. Que nós só estamos colhendo o que nós semeamos. E diz um amigo meu, ele fala assim, nós plantamos limão a vida toda. E o plano espiritual é tão bondoso que convida os outros a tomar as limonadas que nós teríamos que tomar sozinhos. Porque limonada é bom, né, gente? Um copo. Talvez 2. Agora, toneladas e toneladas de limonada a vida inteira, às vezes sem açúcar, né? Haja estômago. Então Deus é tão grandioso que, por esse conceito de família espiritual, muitas vezes dentro do nosso teto encarnam espíritos que dizem, não, tudo bem, você tem que tomar muita limonada, eu vou junto, para nós tomarmos juntos. Eu vou estar do teu lado, para que a gente tome limonada junto. E aí diminui um pouco a carga individual por amor e por este conceito de família espiritual. Aí muitas vezes a gente encontra a casa espírita e nós recriamos aqui um pouco desta família espiritual que está lá no céu. E a gente se junta aqui e aí fica melhor, né, gente? Porque nós temos aqui, ó, para tomar as minhas limonadas, vamos dividir. Vocês tomam junto comigo, não tomam? A carga de limonada que eu vou tomar é muito menor. Por mais que a gente goste, limonada demais também não é fácil.
E eu vou contar uma historinha para vocês. Porque historinha é bom, né, gente? E essa história quem me contou foi o Alírio Cerqueira. Né? Ele também é muito bom para contar história. Né? E ele contou essa história que eu vou passar para vocês. É a história de um jardineiro. Ele era um jardineiro que era funcionário de um cara muito rico que tinha uma mansão muito bonita. E ele cuidava do jardim dessa mansão. Esse jardineiro, ele gostava de preparar a terra com muito carinho, sabe? Ele gostava de fazer grandes canteiros e semear ali muitas flores. Era o amor da vida dele. E ele tinha todo um carinho para preparar a terra, para escolher as melhores sementes, né, das mais lindas flores, para que o jardim ficasse muito bonito e alegrasse o dono da mansão que contratava ele. Mas, apesar de todo o cuidado, de todo o carinho que ele tinha, junto com as flores, crescia um número imenso, uma quantidade imensa de ervas daninhas. E essas ervas daninhas muitas vezes sufocavam as flores, sufocavam toda a plantação de flores que ele tinha ali, quase matava as flores. E ele ficava doido com isso, ele não aceitava. Aí, certas vezes ele ia lá e arrancava aquelas ervas daninhas com raiva, jogava para lá, juntava todas elas e punha fogo nelas. De outras vezes, ele comprava veneno, ia lá e jogava veneno nas ervas, elas desapareciam, mas poucos dias depois, lá estavam elas de novo. Por mais que ele buscasse destruí-las, elas renasciam, e cada vez com mais força, e cada vez mais sufocavam as flores. E cada vez as flores ficavam mais mirradas, cada vez elas produziam menos flores, que era o que ele mais desejava. Ah, mas ele não era bobo não. Ele era muito esperto. E aí o que ele falou? Bom, já que a coisa não vai assim do jeito que eu quero, eu vou na lojinha de $1 ali, lá tem umas flores chinesas que é uma maravilha. É de seda, quase real. De longe, você nem percebe a diferença. Eu vou lá comprar um monte e vou enfiar lá no jardim. Aí quando o dono da mansão, porque você sabe que rico olha as coisas só de longe, né, gente? O rico não tinha tempo de ir lá no jardim de perto e tal. Então o rico lá de longe olhava aquele jardim lindo, cheio de flores, tudo de R$1,99. E apesar de ter resolvido o problema, aquilo incomodava o jardineiro. Porque ele falava assim, puxa vida, elas não têm cheiro. Puxa vida, elas não atraem os insetos, elas não atraem as aves que vêm aqui para polinizar e tudo mais. Puxa vida, não está certo desse jeito. Isso não está me alegrando. E ali ele ficou lutando durante muito tempo com essa situação. Até que um dia, apesar de todo o esforço dele, apesar de tudo que ele queria fazer, ele não viu o jardim dele ir para frente. E ele nesse dia sentou na beirada do jardim e estava ali com um sentimento de fracasso imenso, uma tristeza muito grande. Ele estava até chorando. E ele estava nessa situação quando um senhor que vinha passando percebeu ali a desolação dele e se aproximou e falou: o que está acontecendo, meu querido? Por que você está triste desse jeito? E ele contou a história para esse senhor. E é lógico, né, que esse senhor era muito sábio pela idade e durante toda a vida foi jardineiro. E ele se comoveu com o infeliz da nossa história e disse para ele assim: eu posso te contar a minha história? O rapaz falou: já não tem as flores mesmo, né? Conta aí. E ele disse: pois então, eu também fui um jardineiro na juventude. E eu também sofri a mesma coisa que você. Eu também lutei muito para o meu jardim florescer, e as ervas daninhas sempre dominavam e tomavam conta de tudo.
E isso também fazia com que eu reagisse com a mesma violência que você. Mas depois eu fui percebendo que a erva daninha também é vegetal. A erva daninha também é um produto da natureza. E nós devemos respeitar a natureza. Nós não devemos odiar a erva daninha, mas nós devemos amá-la, respeitá-la. Nós não podemos fingir que elas não existem, porque elas estão aí. Não adianta a gente colocar flores artificiais tentando encobrir a realidade e tudo mais. E foi observando as ervas daninhas e percebendo como elas crescem rápido, vistosas, como elas conseguem absorver tudo que o solo tem a oferecer. Eu parei de arrancá-las com brutalidade e queimá-las, porque isso ia poluir o ar. Eu parei de jogar veneno para tentar matá-las, porque isso poluía as águas. E eu comecei carinhosamente a retirá-las da terra. Eu comecei a colocá-las num cantinho à luz do sol e esperar que com o tempo elas entrassem em decomposição e se transformassem em adubo. Depois que isso aconteceu, eu pegava esse adubo, trazia e cobria o meu canteiro. E as ervas daninhas do passado foram transferindo toda a sua energia, tudo aquilo que ela tinha absorvido, para favorecer o meu jardim. E o meu jardim sempre foi o mais bonito da região. Porque eu adubava com as ervas daninhas. Eu deixei de poluir o ar, eu deixei de poluir a água e obtive sucesso naquilo que eu queria. E eu tenho a certeza que se você fizer o mesmo, você também vai ter sucesso. O jovem estava maravilhado com aquilo que ele ouviu, com as palavras do velho sábio, do jardineiro. E tudo agora parecia muito mais simples para ele, muito mais claro, mas ao mesmo tempo muito profundo. E ele partiu do ensinamento à ação e teve um jardim premiadíssimo. E teve o seu coração apacentado, seguindo aquilo que o sábio o aconselhara a fazer. O nosso lar também é um jardim. O nosso lar também se assemelha à nossa história. Porque muitas vezes no nosso lar brotam ervas daninhas que à primeira vista nós consideramos como um empecilho, como algo que atrapalha, que prejudica todo o resto. Mas nós temos que ter a sabedoria de transformar aquilo que a princípio nos agride no adubo da nossa existência. Nós precisamos aprender a ver que, apesar da rosa ser tão bela, de um perfume tão lindo, Deus colocou nela espinhos também, que muitas vezes nos ferem, para nos lembrar que mesmo na beleza, que mesmo naquilo que a gente considera de mais perfeito, há sempre um ponto a ser melhorado. E que nós também possamos entender que não somos diferentes disso tudo. Que nós possamos compreender que os laços de família que nos ligam não devem ser nós que nos amarram, mas tem que ser algo que nos liberta, que nos deixa mais livres, com a compreensão, com tudo aquilo de maravilhoso que a espiritualidade, que o nosso Deus que nos ama, preparou para nós. Que nós possamos aprender as lições de Jesus, da maneira como ele procurou colocar para a sogra de Pedro, e que nós consigamos enxergar a nossa família muito mais amplo, como Jesus enxergava. Quem é a minha família
senão aquele que faz a vontade do Pai. Porque se nós fizermos assim, qual vai ser o tamanho da nossa família? Nem a humanidade. Porque há muitas moradas. Toda a criação de Deus um dia será a nossa família. Porque se nós somos espíritos eternos, nós vamos encarnar e desencarnar tantas vezes, nós vamos ter tantos pais, tantas mães, tantos maridos, tantos filhos, tantos irmãos, que um dia, na eternidade, toda a criação de Deus vai ter sido um dia meu irmão, meu parente de sangue. É este o conceito que Jesus nos passou. Então que possamos cultivar já o jardim que nós temos. Vamos adubá-lo. Não vamos procurar arrancar aquilo que não serve de maneira agressiva. Vamos aprender a transformar aquilo em algo que possa nos dar forças para convivermos juntos, em harmonia, em beleza, em tudo aquilo que Deus preparou para nós. Porque em tudo há um dedo de Deus. E se em tudo há um dedo de Deus, em tudo há um dedo de perfeição. E se nós não conseguimos enxergar isso, é porque nós ainda estamos achando que tem muita erva daninha no nosso jardim. E nós ainda não conseguimos perceber que a erva daninha é parte da natureza e que a erva daninha pode transformar-se no adubo da minha evolução, como espírito eterno que todos nós somos. E eu faço um convite a vocês. Vamos cultivar os nossos jardins. Vamos trabalhar de uma forma muito amorosa no jardim do nosso lar. Vamos considerar aqueles mais difíceis como os mais úteis para o que eu tenho que aprender hoje. Porque se nós mirarmos dessa maneira, nós vamos tirar muito proveito das oportunidades que Deus nos dá. E mais rápido o nosso jardim vai ficar florido. Obrigado a todos.